Hoje eu quero falar a respeito de delegar funções aos filhos mais velhos. Eu acredito que se você não é filho único, você já passou por isso. E isso é algo que acontece mais com as mulheres. Alguns homens até podem ter essa sobrecarga, mas é muito mais comum em filhas mulheres. E já quero te convidar a deixar aqui nos comentários se você já teve obrigação de cuidar do seu irmão mais novo. O vídeo hoje é exatamente sobre o seu filho não tem obrigação de cuidar do irmão mais novo. E provavelmente você que está me assistindo teve essa obrigação lá atrás. Digo isso por experiência própria. Eu me recordo que a minha mãe saía para trabalhar, não me lembro o horário que ela saía para trabalhar, mas ficava eu, a minha irmã e o meu irmão mais novo. No caso, eu sou a filha do meio. E o que acontecia? A minha irmã estudava num horário, né? A minha irmã estudava pela manhã, se eu não me engano, e eu estudava à tarde. Então a minha irmã ia para a escola. Eu tinha uma tia que ficava responsável por mim e pelo meu irmão, mas a minha mãe trabalhou num determinado período. Teve um período em que meu irmão era muito novinho e a minha mãe não trabalhou. Mas aí é que tá. Teve um período. Em outros períodos, a minha mãe teve que sair a trabalhar fora, como muitas mães têm que fazer, porque a gente precisa comer, né? Os nossos pais precisam colocar o pão de cada dia na mesa. Então, muitas mães trabalham fora. Meu pai sempre trabalhou fora, só que o salário do meu pai não era suficiente para uma família de 5 pessoas. Então, automaticamente, a minha mãe também trabalhava fora. O que eu vou dividir com vocês agora realmente aconteceu comigo. E hoje eu fico pensando, nossa, foi muita irresponsabilidade da minha mãe na época, né? Mas, como naquele tempo não existia, assim, tantas notícias de sequestros e roubo de criança, né? Mas, ainda assim, foi algo muito perigoso. E eu me lembro muito desse dia como se fosse ontem. O meu irmão, nós temos 4 anos de diferença. Então, quando eu estava fechando 4 anos, né? Eu fechei 4 anos e o meu irmão nasceu um mês depois. E eu não me recordo quantos meses o meu irmão tinha que ele perdeu o bico dele. E a minha mãe disse assim pra mim, pega aqui esse dinheiro, me deu lá algumas moedas, era a época do cruzeiro ainda, e disse pra mim, vai ali no armazém e traz um bico pro teu irmão. E eu fui até o armazém. Então, a minha casa era aqui, nessa rua, eu tinha que fazer esse retorno aqui, e o armazém ficava aqui. Era muito perto. Que problema, né, teria de uma criança ir até ali? Eu tinha 4 anos. E aí a minha mãe foi no portão com o meu irmão. Não sei por que ela não quis ir, né, nós 3 até lá, comprar. Mas, enfim, ela pediu que eu fosse. Então, ela ficou no portão. Eu saí e fui até o armazém para comprar o bico do meu irmão. Quando eu cheguei ali no armazém, não tinha bico. E bico era algo que sempre tinha. Até tinha aquelas bombonas. Eu agora não me... Tinha aquele baleiro, né? Que era da época, hoje em dia a gente nem vê mais. E ficava ali no baleiro aquele bico, aquela parte do bico, né? E não tinha. E eu fiquei pensando, uma criança com 4 anos, pensando, poxa, meu irmãozinho vai ficar sem o bico dele. E eu preciso do bico do meu irmão. O que eu fiz? Eu saí daqui do armazém e eu me desloquei lá pra faixa, né? Lá pra avenida, que são 5 quadras de casa. Então, não é tu sair daqui e andar 2, 3 metros. Eu saí daqui e eu andei quase 1 quilômetro, porque a distância da casa da minha mãe até o mercado
deve de dar mais ou menos uns 800 metros ou 1 quilômetro talvez. E eu saí do armazém e eu fui até o mercado, eu atravessei uma faixa que tem ali. Claro que lá na época, nos anos 90, a gente não tinha essa quantidade de carro que nós temos hoje, né? Hoje em dia, são poucas as pessoas que não possuem carro. Então, naquela época, não existia esse trânsito de carro como tem hoje. Mas ainda assim, já existia carros. Eu atravessei, eu entrei no mercado, eu comprei o bico do meu irmão e estava voltando para casa. Quando eu parei na faixa para atravessar, eu olhei para um lado. E eu fui atravessar. A gente não tinha aquele meio fio que hoje a gente tem, né? A faixa era colada, né? Só tinha no mínimo uma faixa amarela ali que dividisse a rua, isso eu não me recordo. Mas eu recordo que ela não tinha aquele meio fio onde você para no meio para poder esperar a outra via passar. E eu parei desse lado para atravessar de volta para casa. E eu olhei só para o lado de lá, onde vinham os carros. E eu não olhei para o lado de cá. E eu atravessei. Não vinha vindo o carro e eu atravessei. No que eu atravessei, eu simplesmente lembro que eu embolei. Eu saí rodopiando, literalmente rodopiando. E alguém em cima de mim. E quando eu cheguei do outro lado da faixa, eu me deparei com o meu vizinho que morava na esquina da nossa casa, em cima de mim. Ele deveria de ter 4 ou 5 anos a mais do que eu. Ele não tinha tanto mais idade, mas ele tinha uns 4 ou 5 anos a mais do que eu. Ele era maior do que eu. E quando eu vi ele assim, eu fiquei pensando, nossa, o que ele tá fazendo em cima de mim? E aí ele me pegou pela mão e me levou para casa. E a minha mãe já estava na esquina esperando, apavorada, porque era só para eu ter ido até o armazém. E eu ultrapassei, né, a linha. E a minha mãe na esquina com o meu irmão, olhando para ver se me encontrava, e esse vizinho andando de mão comigo, chegou para minha mãe e disse: eu peguei a Gabi lá na faixa, né? Eu vi a Gabi lá no mercado e quando ela foi atravessar a rua, um carro quase atropelou ela. Então, eu poderia ter sido atropelada, a minha mãe nem ia saber, porque eu fui buscar o bico que ela tinha me solicitado. Foi muito arriscado? Foi muito arriscado. Esse vizinho, graças a Deus, estava por lá. Teve a ousadia de simplesmente se atirar por cima de mim, e eu me lembro que a gente saiu rodando, e eu fico pensando muito, essa imagem, esse dia não sai da minha mente, porque eu acho que na minha ingenuidade eu só queria o bico do meu irmão. E olha a loucura que eu fiz com 4 anos de idade. Então, a minha mãe me delegou algo que estava fora da minha alçada. Claro que hoje eu como mãe, se eu tivesse o filho número 2, por exemplo, eu jamais deixaria, eu jamais diria para o meu filho ir ali no armazém, por mais próximo que seja. Por quê? Não só pelo fato de ele ser autista, mas simplesmente pelo fato de que é perigoso. A gente tem muitos cachorros na rua, muito carro, muita moto. E hoje em dia, cada vez mais, tem sequestros de criança e você não sabe, né? Ah, mas é ali pertinho. Pois é, tinham crianças sumindo. Então, eu quero falar primeiro a respeito do risco que existe você deixar o seu filho fazer algo lá na rua sem a sua supervisão. E quero também, principalmente, falar a respeito de que a gente, né, eu digo a gente, né, nós mulheres, nós acabamos tendo que amadurecer antes do tempo, né? Porque quando a gente tem o segundo irmão, o terceiro irmão, acaba que a mãe vai trabalhar fora e o filho mais velho, né, a filha mais velha, acaba sendo a responsável pelos irmãos mais novos. E eu digo isso por experiência própria também, porque a minha irmã mais velha foi a que ficou responsável por mim e pelo meu irmão. Então, quando tinha alguma reunião na escola, a minha irmã que ia para resolver. Então, ela tinha 14, 15 anos e ela tinha que ir lá resolver alguma coisa que aconteceu na minha sala de aula, na sala de aula do meu irmão. Quando tinha alguma briga, quando tinha algum recado, ela que ia até lá.
Então, o que que aconteceu? Ela teve que... Não que ela teve que deixar de brincar, ela brincava também. Só que ela acabou tendo responsabilidades antes do tempo. Então, talvez, no decorrer, né, da adolescência dela, ela poderia muito bem pensar, olha, eu não quero ter filho. Por quê? Porque ela acabou tendo responsabilidades muito cedo. Eu tive responsabilidades com meu irmão. Teve uma época que a minha irmã começou a cuidar dos filhos das nossas amigas. Então eu acabava ajudando a cuidar das crianças e eu pensava, eu não quero ter filho. Por quê? Porque é muito cansativo. Tu tem que arrumar casa, tu tem que fazer comida, tu tem que cuidar das crianças, tu tem que fazer tema, tu tem que levar para a escola, tu tem que buscar da escola, tu tem que dar uma mamadeira, tu tem que trocar fralda, tu tem que cuidar para a criança não se machucar, tu tem um monte de coisas para fazer, sendo que tu também é criança e tu quer brincar. E tu não pode brincar porque tu tem que cuidar da criança menor do que tu. Então, esse vídeo talvez pode ser até uma tijolada para ti, no sentido de que eu vou dizer, o teu filho, a tua filha mais velha não tem obrigação de cuidar dos irmãos mais novos. E aí tu vai dizer assim para mim, poxa, mas eu tenho que trabalhar fora, alguém tem que cuidar das crianças. Só que se você já passou por isso, você sabe que é pesado demais para uma criança. É pesado demais porque a gente acaba tendo responsabilidades antes do tempo. E isso pode acarretar em traumas que a gente vai, né, em algum momento refletir na nossa vida, a gente vai acabar deixando com que isso reflita na nossa vida, e são traumas desnecessários. E eu sei que muitas mulheres não programam a sua gravidez, simplesmente vão ali, tem o ato sexual, sei lá, a camisinha estoura, o remédio falha por causa de um antibiótico ou alguma coisa, e acaba vindo, né, acaba tendo um filho indesejado, né, mas não comete um aborto, mantém a gestação, acaba tendo aquele filho, automaticamente a gente cria amor pelos nossos filhos, independente dele ter sido planejado ou não, mas o fato é, a gente acaba delegando responsabilidades para a filha mais velha. E isso aconteceu na família do meu pai também. Eu sei que o meu tio mais velho, né, os meus avós tiveram um filho, né, que é o meu tio, e como veio um filho homem, eles acabaram deixando com que a madrinha desse tio criasse ele. Então ele foi criado fora do seio familiar. E o segundo filho veio a minha tia. O que aconteceu? Quando a minha tia nasceu, logo depois veio os próximos filhos. E a minha tia ficou responsável por cuidar dos irmãos mais novos. Então, o tio mais velho foi criado por outra família e a minha tia, né, que veio a mulher, foi a responsável por cuidar dos irmãos mais novos, enquanto meu avô saía para trabalhar, e enquanto a minha avó também saía para trabalhar, para lavar roupa fora, para fazer outras funções, ou até mesmo a minha tia ficava ajudando a minha avó em casa. O que aconteceu? A minha tia nunca casou, a minha tia nunca teve filho, e a minha tia foi até o último dia de vida dela cuidando do irmão. Então, são coisas que acontecem, que vêm de geração em geração e que tá errado e a gente não muda. Então, eu te convido a fazer diferente. Se você foi uma filha responsável por cuidar dos teus irmãos mais novos e hoje tu é mãe, eu te convido a quebrar esse ciclo. Te convido a fazer com que você pague alguém ou que você delegue a responsabilidade para outra pessoa cuidar dos teus filhos enquanto você vai trabalhar fora. Mas não delegue para o seu filho mais velho cuidar dos irmãos mais novos, porque essa não é a obrigação dele. A obrigação da criança é ser criança, a obrigação da criança é estudar, é desenvolver. A criança não tem obrigação de cuidar dos irmãos mais novos. Uma coisa é você delegar tarefas, por exemplo, você tem que escovar o dente, você tem que lavar o seu prato, você tem que lavar o seu copo, você tem que organizar a sua cama, você tem que organizar o seu quarto. Delegar tarefas para a criança, ok, é responsabilidade nossa, nós temos que ensinar eles, sim, mas nós não temos que delegar a tarefa de cuidar do irmão mais novo,
porque a gente acaba adultizando os nossos filhos antes do tempo.